a coordenação, a São Judas mesmo, não foi nenhuma coisa da coordenação. A São Judas pediu para a gente fazer com o Zoom, priorizar o Zoom, principalmente por causa dos alunos entrantes, os calouros, que muitas vezes, ou o pessoal que entra na matéria depois, né, se matricula depois, que teve professor que estava usando o Classroom e não avisava os alunos o link, essas coisas, o pessoal entrava no Live e ficava perdido. Rodrigo está falando que o Giovanni sai às 3h30 de Mauá para chegar na Moca. Mas olha, eu trabalho até 5h30. 5h30, indo para a Moca, eu sempre cheguei assim, 7 horas. Né? Quando eu chegava um pouquinho antes, assim, 6:45, assim, que dava tempo de tomar um pão de queijo, aí era uma festa, né? Senão, não dava, não. Com chuva, então, né? Tem jeito, a Avenida do Estado trava tudo. Deixa eu ver o chat aqui. Deixar o chat no cantinho. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Vocês estão vendo a tela já, né, gente? Estamos. Vamos lá, gente. Engenheiros mecânicos, né? Para que a gente vai estudar soldagem? Qual que é a importância de conhecer os processos de soldagem, né, na engenharia, principalmente na engenharia mecânica? Devagar aqui. Bem, soldagem, né, é um dos processos mais importantes na indústria, né, principalmente não é só para peças metálicas. A gente pode falar em soldagem em alguns produtos não metálicos, mas principalmente em materiais metálicos, em peças metálicas, soldagem é um dos processos principais aí utilizados na indústria. É um processo, gente, que para estudar mais a fundo, para conhecer, né, os detalhes e não ser só um usuário, é que tem muita gente que é usuário da soldagem, aprende lá a mexer lá com o eletrodo revestido, sabe operar a máquina, faz a soldagem. Mas para trabalhar, para estudar o processo, é um dos processos mais complicados, no sentido de ser mais complexo, da metalurgia, tá? Dos processos metalúrgicos, porque ele envolve um monte de conhecimentos, um monte de área da metalurgia. Durante uma soldagem, você tem a parte de fusão do metal, então você tem um aquecimento, uma fusão, uma solidificação. Então, vocês têm essa parte da fundição e solidificação que a gente estudou um pouco. Para quem fez comigo, é a parte de matéria de fundição. Isso acontece na soldagem. Acontece uma redução, muitas vezes uma redução metálica na soldagem. Acontece um aquecimento muito forte. Então, na região da solda, é como se ela estivesse sofrendo um tratamento térmico. Então, processos de tratamento térmicos também estão envolvidos nesse processo. Dependendo do tipo de aço que a gente está soldando, a gente faz uma têmpera na solda. Então, daí você pode fazer uma solda super boa, super, né, resistente, mas você tempera o aço base que você está soldando e estraga o aço base. Então, o processo de solda tem escória. O processo de soldagem é um processo bastante complexo, né, que envolve várias áreas da metalurgia e é um dos processos mais utilizados, né, imagina, manutenção, em mesmo processo de fabricação. Tem muitos processos que têm a solda como das etapas.
que é soldagem, né? Então, se a gente pegar os livros, mais tarde eu vou mostrar para vocês o livro que a gente vai usar, a gente tem diferentes definições de soldagem, tá? É comum falar isso, né? Processo de junção de metais por fusão, mas nem sempre tem fusão. Tem também o processo de soldagem no estado sólido, que não tem nenhuma etapa de fusão nesse processo. Daí tem outras definições, por exemplo, processo de união entre duas partes metálicas, usando uma fonte de calor, com ou sem aplicação de pressão. Então, algum momento vai esquentar, aí já é uma coisa um pouco mais ampla. Não está falando em fusão, não está falando que vou passar o metal sólido para o líquido, eu vou aquecer, com ou sem aplicação de pressão. Tem alguns processos de solda que envolvem uma pressão também, outros não. Essa é mais uma definição. Uma definição mais ampla é uma operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta soldada a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas. Opa, aí tem um conceito a mais aí. Quando a gente vai fazer uma soldagem, a gente está unindo pelo menos duas partes, duas peças, dois componentes, e a gente está ou fazendo um processo, né, de tratamento térmico, de aquecimento, ou uma fusão, ou uma adição de um metal de um outro material na solda, no elemento que a gente vai soldar. E, apesar de envolver tudo isso, a soldagem não pode afetar as propriedades mecânicas das peças. A ideia é que a soldagem não forme, não gere um enfraquecimento do material. Então, se eu tenho um material que vai ser usado numa estrutura metálica, né? Tem um aço lá que resiste a uma certa tensão, sei lá, 500 megapascal de tensão, ele resiste sem deformar plasticamente, ou resiste sem estourar, limite de escoamento, limite de resistência. Daí eu vou soldar esse eixo, essa peça, e vou soldar no outro, e vou fazer uma peça maior. Se aquele material resistir a 500 megapascal sem a solda, a ideia é que depois que a gente faça a junção com outra peça, depois que a gente faça a solda, ele continue resistindo 500 megapascal. A ideia é ele não perder a característica mecânica do material. Porque senão não adianta pegar um material super resistente, que em geral são mais caros, tem mais elementos de liga, é um material, né, mais encorpado. Eu compro um material muito resistente, pego outro muito resistente, na hora que eu solto a peça, as duas peças, eu faço uma solda mais fraca que os dois materiais. Eu estou perdendo dinheiro nos dois materiais, né? Então, a ideia é que a solda não mude as propriedades dos materiais que ela está soldando. Ela não pode ser o elo fraco, para a gente não perder essas características dos materiais. O que mais? Estou soldando um aço inoxidável. Imagina um tanque, né, na indústria química que está produzindo ácido. Vou produzir um monte de, né, litros de ácido. Comprei um aço inoxidável adequado a esse processo. Daí eu soldo e na região da solda, a solda não resiste à corrosão. Não adianta nada. Então, propriedades químicas, metalúrgicas de resistência à corrosão têm que se manter, né? Então, a soldagem tem que fazer a união, mas o principal segredo dela e muitas vezes a dificuldade da soldagem é esse, é fazer com que, garantir com que ela mantenha as condições físicas, metalúrgicas, mecânicas dos materiais. Pessoal, quando a gente faz assim, né, só remoto, às vezes eu estou falando, daí vocês de vez em quando quiser interromper, falar alguma coisa, por favor, tá? Senão fica muito chato aí para mim e para vocês.
Tá bom. Falar um pouco da história da solda. Desde quando, né? Desde quando o pessoal começou a soldar? Quando que essa tecnologia de solda começou? Então, industrialmente, ela foi muito forte, a gente vai falar um pouco disso na frente, na Segunda Guerra Mundial. Aí que na Segunda Guerra Mundial teve realmente, opa, virou indústria e virou indústria em massa, assim, grandes quantidades, grandes volumes. Só que existem peças, existem processos de solda que eram feitos muito tempo atrás. Não no nível industrial, mas tem algumas peças que foram encontradas e foram estudadas que passaram por o processo de solda. Bom, vamos falar da Idade do Bronze. Né? A Idade do Bronze foi lá 3.300 anos antes de Cristo até 1.200 anos antes de Cristo. Idade do Bronze foi uma época, né, onde o pessoal... Até interessante, o bronze foi o primeiro metal que o homem produziu. Que o homem passou a produzir, realmente. Ele criou o bronze, ele fabricava o bronze. Antes, lá, mais no passado ainda, tinha a Idade da Pedra. Né? A pessoa usava pedra para fazer ferramentas, fazer armas. Então, pedra eles pegavam, o máximo que eles faziam era quebrar para deixar mais afiada. Depois, em algumas regiões, começou a Idade do Cobre. O cobre é um metal que tem pouca afinidade com oxigênio, ele é difícil de oxidar. O alumínio a gente não encontra na natureza porque ele está sempre na forma de óxido. O ferro está na forma de óxido. Os outros metais estão na forma de óxido. O cobre é um material, cobre, ouro, né, prata. Tem alguns metais que têm menor afinidade, menor tendência à oxidação. Então, em algumas minas se encontra cobre metálico já. O pessoal que usou o cobre metálico achou o cobre, descobriu um material completamente diferente da pedra, que é um metal. Qual a grande diferença dele, dos metais? A gente consegue deformar plasticamente, eu consigo mudar a forma dele. Consigo fazer uma espada, eu não conseguia fazer uma espada de pedra. De cobre, a gente consegue pegar um pedaço de cobre, né, vou martelando ele, vou deformar ele e faço a minha conformação plástica. O bronze, em algum momento lá o pessoal descobriu que misturando o cobre metálico, fundindo ele junto com um material que era um minério de estanho, o estanho se ligava ao cobre e deixava o cobre mais resistente. Então dava para fazer ferramentas mais afiadas, que não perdiam o corte ou demoravam mais para perder o corte, armas mais fortes, que conseguiam, né, matar mais animais, num combate com inimigos, armas mais resistentes. Então, aí foi a época do bronze. O bronze a gente não encontrava na natureza. O pessoal realmente, em algum momento, descobriu que fundindo o cobre junto com um minério de estanho, formava uma liga, que é cobre, estanho, que é o bronze. E nesse período, o que foi encontrado também? Algumas peças de bronze unidas, duas peças, uma unida à outra. Né? Como que eles faziam isso? Colocando as peças num banho de metal líquido, juntava as duas peças, apoiava uma na outra, tirava do calor, né, aquele metal líquido, ele solidificava e as duas peças ficavam soldadas. Um exemplo clássico é unir lâmina de espada com empunhadura. Tipo essa peça. Acho que tem mais uma foto? Não. Tipo essa peça aqui. Né? Então, eles tinham aqui uma peça era a lâmina da espada, uma outra peça era essa empunhadura, e para unir a empunhadura na lâmina, usava-se um metal líquido. Esse é um processo de soldagem. Estou aquecendo um material, estou fazendo a união de duas peças, né, diferentes, montando um conjunto único. Então, aqui a gente tem, na
secção, a interface entre as duas, a gente tem uma solda, um processo de solda. Estamos falando aí, estamos em 4.000 anos atrás, né? 4.000 anos atrás, mais ou menos. Daí vem a idade do ferro, né? O ferro também não existe na natureza. O ferro foi o segundo metal que o homem começou a produzir. Ele misturava minério de ferro, que é um óxido de ferro, fazia uma fogueira com carvão. O carbono do carvão reagia com o oxigênio do minério do óxido de ferro. Então, eu pegava um óxido de ferro e carvão, que é um carbono, aquecia, ligava isso em uma fogueira. O carbono reage com o oxigênio, forma CO e CO2. São gases que vão sair. E fica o ferro metálico. Então, aí o homem, a partir de 1200 a.C., começou a produzir em escala maior assim ligas de ferro, e para fundir peças, fundir não, para soldar peças ferrosas que a gente fala, né, são materiais que o ferro, o elemento químico ferro é o principal, que tem maior quantidade. Eles faziam o quê? Um forjamento. Aquecia as duas peças, né, deixava elas aquele vermelho, né, característico do ligas de ferro a altas temperaturas, unia as duas peças e martelando essas peças, né, no processo de forjamento, conseguia fazer a união conseguia fazer a solda. Então, aí é um processo de solda, lembra da definição? Que é um processo que tem aquecimento e pode ou não pode, ou pode ter ou não precisa ter, algum processo de pressão. Nesse caso, era o forjamento que eles faziam. Tem uma peça aí que é famosa lá na Índia, é uma coluna de ferro. Essa coluna aí ela tem 7 metros e 21 centímetros de altura. A datação que foi feita dela estima que ela é de 400 anos antes de Cristo. E ela foi, né, construída através da solda por forjamento de várias partes. Eles não fizeram essa peça de ferro de mais de 7 metros de altura. Esse pilar de Delhi. Por exemplo, aqui, ó, esse parte do final dele, né, mais detalhada, aí, mais esculpida, aí são peças de ferro que foram forjadas, soldadas para construir esse pilar. Mas ainda aí, a gente estava falando de algumas peças, né? Algumas peças não eram uma coisa em grande produtividade, em grande produção. A indústria da soldagem realmente cresceu na Segunda Guerra Mundial. Aí, na Segunda Guerra, nos Estados Unidos, houve um movimento muito forte de construção de navios para a Segunda Guerra. Os Estados Unidos começaram a fabricar, fizeram um programa muito grande para fabricar navios, para mandar os navios lá para a Europa para ajudar os aliados, principalmente a Inglaterra, lá que solicitou, e numa parceria foram feitos esses navios. Por que os Inglaterra, de repente, o Reino Unido, precisou de navio e precisou pedir ajuda dos Estados Unidos? Naquele período, né, Europa, Alemanha, com França, com Itália, Inglaterra, naquelas batalhas, né, o pessoal, por estratégia, fez? Começou a atacar preferencialmente a indústria dos outros países, os inimigos. Então, a Alemanha era um país muito forte, sempre foi, em metalurgia. Os aliados, o que eles começaram a fazer? A atacar preferencialmente as indústrias siderúrgicas da Alemanha. Se ela perdesse a capacidade de produzir aço, ela ia ter menos arma, menos tanques, menos navios, assim por diante.
a Alemanha também fez isso com os aliados. Na Europa, tem dois países que eram os mais fortes em siderurgia, produção de aço. Era a Alemanha e a Inglaterra. E a Alemanha realmente destruiu também a capacidade siderúrgica do Reino Unido. E aí chegou um momento, né? O Churchill ligou lá, né, para os Estados Unidos e falou: meu, me ajuda aí, Roosevelt, me ajuda aí porque eu estou precisando de navio. Os alemães aí, né, estão conquistando aqui a Europa, já tomaram a França, vamos, me ajuda, senão não vai dar. A gente não tem mais navio para transportar armas, transportar tropas, assim por diante. A gente não consegue movimentar aqui na Europa sem essa base aí da indústria naval. E aí foi criado um programa chamado Liberty Ships, né, os navios da liberdade. O que aconteceu? Os Estados Unidos precisava a construção de navio é uma coisa extremamente morosa, lenta, né? Não se faz um navio em um mês, né? Demoram muito tempo para construir um navio. Não adiantava os Estados Unidos ficar construindo um navio a cada ano, vários navios, levar 6 meses para construir um navio não ia ajudar o Reino Unido na guerra. Precisava construir navios em grandes quantidades. E o que eles fizeram? Uma linha de montagem de navios. Lembra a linha de montagem da Ford? Né? Aquela construção que o carro vai passando e vão montando os carros, não sei o quê, para acelerar o processo. Fizeram uma linha, né, guardado as devidas proporções, fizeram uma linha de montagem de navios. Então, eles não construíram, né, o estaleiro do navio, eles construíram estaleiros enormes que construíam diversos navios ao mesmo tempo. E uma sequência. Né? Começava um navio, fazia uma parte da estrutura, depois, quando esse navio avançava para uma segunda etapa, eles estavam do lado construindo um outro navio na primeira etapa, ia fazendo uma sequência de produção. Aqui, eu vou passar algumas fotos aqui. Eles chegaram a construir navios, gente, em 2 semanas. Outra coisa outra coisa parecida com a indústria automotiva. O Ford, quando fez lá o modelo T, que ele queria fazer uma grande quantidade de carros, ele fez o carro, era aquele modelo, não tinha outros modelos. Né? Conto até que ele falava o seguinte, né? Você pode comprar o Ford T, o modelo T, de qualquer cor, desde que seja preta. Porque ele só construía o preto, só fabricava o carro preto. A flexibilidade atrapalhava a produção. O Liberty Ships, eles fizeram estaleiros em diversos lugares nos Estados Unidos. Né? Eram vários estaleiros construindo um monte de navio, todos exatamente iguais. Eles criaram um modelo de navio. Isso fazia o quê? A montagem dos navios era mais simples, ou pelo menos não tinha tanta complexidade, que era uma só, um modelo só. Grandes peças, que eram a popa, o navio, que eram montadas aí, eram feitas em outro lugar e eram feitas todas iguais, e era uma montagem de navios. Todos iguais, então construíam peças iguais, iam lá e montavam todas as peças idênticas. Não vou lembrar exatamente o relato, mas chegaram a construir um navio, acho que não chegou a 2 semanas. Tem navio que foi construído em tipo 12 dias, eles faziam até uma competição disso. Aqui as fotos. Ó. Então, aqui a estrutura só do navio. Aí já montando a parte interna dele. Navio já um pouco mais avançado. E mais a quantidade de gente aí trabalhando em cima do navio. E aí já no final, ó, já está com a águia aqui, ó, bandeira, aqui a águiazinha, aqui fazer propaganda americana. E vocês reparam, ó, esse navio não está sozinho. Eles construíram uma linha de montagem, tinha um do lado, do outro lado, são vários navios. Olha o tamanho dos estaleiros, né? Estão pensando na Segunda Guerra Mundial, 1940, 42, por aí.
a quantidade de... Isso não era não foi um estaleiro, eram diversos estaleiros. Essa parte aqui, ó, da esquerda da foto, são vários navios sendo construídos. Aqui é um navio, aqui é a estrutura de outro, aqui vem outro, assim por diante. A quantidade de guindaste. Um dos motivos, né, que a gente pode falar para os Estados Unidos, hoje, essa potência, foi que enquanto, né, a Europa estava sendo destruída, né, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que estava lá do outro lado do Atlântico, separado, estava criando a indústria, estava modernizando a indústria deles, estava crescendo fortemente nesse movimento industrial. E a Europa estava com a indústria sendo destruída. Eu já fui, né, eu sempre trabalhei com siderurgia, eu já fui na Alemanha visitar empresas siderúrgicas, inclusive, para fazer negócio, né? E se lá chegar, lá tem fotos, fotografias de como, o que aconteceu com as usinas siderúrgicas na época da guerra. Elas destruídas, todas cheias de bomba, estava acabada, assim. Você fica impressionado com como eles reconstruíram isso depois. Os Estados Unidos não teve essa destruição e estava lá, pelo contrário, crescendo e fortalecendo a indústria. Olha os navios aí já para serem lançados. Essa foto é legal, ó. Aqui, esse navio aqui, opa, esse último aqui, à esquerda, já estava pronto para ser lançado. Então, ó, você vê aqui, ó, já estava construído. Aqui é só a estrutura, né, que está segurando, mas tem até bandeirinha já aqui o navio. Esse pontilhado aqui, ó, é a parte lá que plataforma que eles faziam para fazer o lançamento, fazer a festa, batia champanhe no navio, um monte de gente aqui do lado, né, para o lançamento do navio, 50 pessoas, ó. Ó do lado aqui, ó, um outro navio já em fase avançada aqui do estágio. Aqui atrás, um outro navio, mais no começo. Aqui atrás, outro navio. Aqui, lá no fundo aqui, um navio começando a ser produzido. Então, era uma sequência, era uma linha de montagem de navios. E faziam festa, era... esse é o tamanho assim de um estaleiro da época, um dos estaleiros da época. Não faziam um navio, faziam dezenas de navios ao mesmo tempo. Agora, tá, por que eu estou falando isso, né, numa aula de soldagem? Naquele período, até aquele período, como eram construídos os navios? Eles pegavam chapas de aço, pegavam uma chapa de aço, pegavam outra chapa de aço, né? Juntavam as chapas por rebites. Os navios eram rebitados. Então, pegavam a chapa, rebitavam uma na outra, ia rebitando, fazendo rebites e montando o casco do navio. Esse processo de montagem era muito lento. A necessidade de fabricação de navios era muito maior do que eles tinham capacidade. Não dava para construir na velocidade que era comum fazer. Então, ainda aqui tem um número aqui, 357, acho. Professor, Oi. Desculpe interromper. Então, a forma de produção, né, mais ou menos, antes da Segunda Guerra Mundial, como na Primeira Guerra Mundial, era tudo por rebitagem? Era tudo nesse jeito ou já tinha presença de solda também, mas não muito... Se tivesse presença, o grande volume da produção era rebitado. Não vou te falar que não tinha nenhum processo de solda lá dentro da construção, mas o modelo de construção dos navios não era por solda, eram rebitados, as chapas eram rebitadas. Provavelmente tinha alguma coisa lá interna no navio que tinha soldagem também, mas o casco, principalmente, né, que é o grande volume, rebite. E aí, o que eles fizeram? Opa, a indústria de soldas estava começando a crescer, já estava um pouco mais avançada, vamos construir, né? Vamos usar soldagem nisso. E aí começaram, né? De repente, essa indústria de solda cresceu assim exponencialmente, todo mundo começou a soldar, um monte de gente soldando, né? A construção desses navios era dia e noite, não acabava. Se vocês procurarem assim fotos na internet, vocês vão ver pessoal à noite
soldando, trabalhando à noite, tudo, porque era pauleiro o negócio. Só que, né, não era uma indústria que ainda estava grande, né, muito avançada, mas conseguiram construir muitos navios. E a velocidade na construção disparou, né? Pelo esse modelo de construção mais a soldagem, imagina que a solda, né, é um processo muito mais rápido do que uma construção por rebite. Só que começou a acontecer alguns problemas, olha só. Olha esse navio aí, quando foi para o mar, o que aconteceu? Então, é o resumo, acho que aqui tem o resumo. Olha, na época, lá eles construíram 2.700 navios. Aí você tinha perguntado da Segunda Guerra Mundial. Eles construíram 2.700 navios. Só que muitos desses navios acabaram fraturando, acabaram quebrando. Olha esse aqui, ó, o casco aqui desse navio. A soldagem não era um processo ainda completamente dominado. Era uma indústria que estava crescendo. A mão de obra de soldador, imagina, não tinha. E principalmente não tinha mão de obra de soldador nessa quantidade de navios que estavam sendo construídos ao mesmo tempo. O que mais? Alguém está com o microfone? Sou eu, professor, desculpa. Só um minuto. Bom, além disso, vou aproveitar também ver um negocinho. Pronto agora? Além disso, então, a indústria da soldagem de soldas não estava assim completamente pronta, ainda mais para fazer assim esse grande volume. Mão de obra também era um grande problema. Não existiam soldadores disponíveis essa quantidade. E, inclusive, não tinha gente especializado na indústria, em estaleiros, não tinha gente especializada em indústria para trabalhar. É interessante nesse período também, os Estados Unidos fez uma campanha muito grande para mulheres que estavam em casa, eles falavam, né, as donas de casa, irem trabalhar na indústria. Porque também muitos homens, pessoal mais jovem, força de trabalho, foi para a guerra. E estava precisando de construção de navios. Vocês procurarem na internet, vai ter um monte de fotos de mulheres trabalhando. Eu não tenho aqui. Tem fotografia de mulher assim, com lenço de cabelo, desenho assim, né? Falando que elas são a força dos Estados Unidos, que era para incentivar as pessoas para saírem das casas para irem trabalhar nos estaleiros. Só que elas não tinham, não só elas, né? Os homens também que estavam pegando todo mundo que podia, eles não tinham, né, o conhecimento, a capacitação de fazer solda. Era um processo novo, eles iam lá, aprendiam a soldar navio. O que aconteceu? 400 desses navios fraturaram, principalmente, alguns fraturavam logo nos Estados Unidos mesmo, mas principalmente quando eles estavam indo para Inglaterra, para o Reino Unido, e eles iam ainda pelo norte para fugir dos submarinos, né, alemães. Eles fugiam, iam bem pelo norte, a água era muito fria. E os navios começaram a rachar, a quebrar, a fraturar. 90 navios sofreram fraturas graves, fraturas que tiraram eles de combate. Não dá. Tem que parar, começar a fazer de novo. Não é só uma manutenção. 10 navios foram desse tipo aí, ó. Rompeu o casco no meio, assim. Por que isso? A soldagem já teve, né, um monte de problemas que eu comentei. Estava começando, mão de obra não era especializada, os materiais não tinham tanta tecnologia e tudo mais. Mas né, as próprias chapas de aço tinham defeitos. Naquele tempo não eram tão limpas quanto é hoje. Tinha
problemas de produção. Quando eu tinha as chapas rebitadas, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, rebitei 2 chapas aqui. Se acontece um defeito em uma chapa, acontece uma trinca nessa chapa, essa trinca corre até o final da chapa. Na hora que acaba a chapa, não tem mais material, acaba a trinca. Então, eu posso até ter um defeito de fabricação numa chapa que uma trinca corre nessa chapa. Porque o material não tem continuidade para outra chapa. Quando eles fizeram, em vez de rebite, né, a trinca de uma chapa, quando está rebitada, não passa para outra. Quando eles soldaram, o que aconteceu? Eles criaram um casco que era uma massa só, era uma continuidade de material. Não era uma chapa que acabava e era rebitada em outra. Era um casco só. Então, uma trinca que acontecia começou a correr e atravessar o navio, né? Porque tem essa continuidade de massa, nada parava essa trinca. Além do que, o próprio processo de soldagem podia gerar defeitos. Um vazio que fica, né? Um vazio, uma porosidade que fica numa solda, é um ponto de concentração de tensão. Ele vai facilitar a formação de uma trinca. Pô, Oi. Pode falar primeiro, eu falo em sequência aqui, quem falou primeiro aí. É que teve mais alguém que falou aí. Tá. Ver quem está falando. Bom, eu falo rapidinho aqui, então. Para estudo de fadiga também, né, professor? Solda acho que se não o mais, é um dos concentradores de tensão mais críticos para a fadiga, né? E ainda em alto mar, que tem, querendo ou não, é carga cíclica, né? Vai movimentando ali, a chance de prejudicar bastante a estrutura é enorme. Com certeza. Assim, ó, teve alguns conhecimentos que cresceram nesse período. Primeiro, o próprio processo de solda. Não se conhecia o processo de solda e começou a se estudar o processo em si de solda. Segundo, não se sabia o que aconteceu. Porque também esses navios não era que quebrava só na solda. Uma trinca que talvez estivesse na solda, ela rachava, ela começava a crescer, ela atravessava a chapa e ia embora, continuava. A partir desse momento, o pessoal começou a estudar também o quê? O efeito que a temperatura pode causar na propriedade mecânica dos metais. A grande dificuldade foi o seguinte: eles começaram a chegar lá no... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eles começaram a voltar a pegar esses navios que fraturaram, tirar um pedaço, uma amostra desse navio, ia para o laboratório lá nos Estados Unidos, fazia o teste, pô, o material está bom, o material não está frágil, né? Tem boas características. Daí eles descobriram o quê? Que quando ele esfriava, quando estava lá nos mares do norte, com a temperatura muito baixa, alguns metais têm essa característica de fragilizar. Então, o material que é dútil, né, que tem uma capacidade de aguentar, de deformar plasticamente, de suportar tensões, quando resfriado, ele pode romper como se fosse vidro. A gente não sabia disso, isso foi estudado depois desse período. O efeito de grandes cargas, né, é o que você está falando. Lá no navio, né, ele está sujeito a cargas de ondas e tudo, umas cargas repetitivas, que tem a ver com fadiga, e cargas numa velocidade rápida. De repente, uma pancada, um esforço, na verdade, não uma pancada, mas um esforço ao qual o material é submetido em uma velocidade muito rápida. E aí descobriu, daqui a pouco eu vejo aqui os chats, gente. Daí descobriram o quê? Um teste de tração, onde você pega um pedaço de amostra e vai devagarzinho, puxando, tracionando, não representava a condição do navio. Lá em mar, em baixa temperatura e sofrendo pancada, torção e tudo mais. A partir daí foi que inventaram o teste de impacto.
Então, eu tenho o teste Sharpie, né, um teste onde você pega uma amostra de um material e dá uma pancada nela. Você pega uma amostrinha de material pequenininha, você faz um chanfro nela, tem mais outro efeito, né? O efeito de um defeito. Efeito de um defeito. Então, o que é um ensaio de impacto? É uma peça pequena. Você põe numa máquina um martelo enorme de concreto, lá, de metal muito pesado, você solta, ele bate na peça e quebra a peça. E a gente mede a energia que a gente precisou usar para quebrar essa peça. Nesse teste, você tem uma pancada, que simula uma condição pior do que o ensaio de tração, que é feito devagarzinho. Você tem um entalhe no corpo de prova, que simula um defeito, que podia ser um defeito na solda, que gerou um ponto de concentração de tensão. E como é um corpo de prova muito pequenininho e um ensaio muito rápido, eu posso, por exemplo, botar ali um copo com água gelada, com gelo. O corpo de prova fica a 0 graus Celsius, eu ponho na máquina, solto, quebra, acabou o ensaio. Eu faço o ensaio a 0 graus. 0 graus Celsius, que eu não consigo fazer um ensaio de uma máquina de tração, que é bem devagarzinho e tudo mais. Deixa eu ver alguns comentários. Corrosão do mar. A corrosão pode acontecer também. Teria que ser uma coisa, talvez, em mais tempo. Mas navios que faturaram num período muito rápido. Tempo muito rápido. Então, a corrosão não deve ter ocorrido num período tão rápido. Não foi na guerra que o navio teve problema, foi indo para a Europa que já quebrava. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Douglas, quer falar alguma coisa? Então, a partir daí, a partir desse momento, onde a gente jogou a solda para, né, vamos soldar. Todo mundo começou a soldar, aí começaram a estudar. Teve um grande avanço no estudo de solda, teve um grande avanço no estudo de metais, principalmente com relação ao efeito da temperatura. Teve um grande avanço no estudo do efeito de entalhes, né? Fratura. A partir daí começou-se a estudar fratura. Uma peça quebra, você começa a estudar, essa peça quebrou como? É fadiga, não é fadiga? Existe toda uma parte da metalurgia, depois que uma peça quebra, a análise da superfície da fratura pode indicar quanto tempo levou, que tipo de esforço mecânico levou à fratura, se é um problema do material, se é um problema de projeto. Isso tudo veio depois da Segunda Guerra Mundial. Em função dessa explosão aí no consumo, no uso de soldagem pela indústria. Deixa eu voltar aqui. Gente, quem quiser interromper, fica à vontade. Não está sumindo isso aí. Agora, abri isso aqui, agora não quer sair. Ó. Quais são as vantagens no processo de solda? Por que é tão utilizado a soldagem, né? Primeiro, é um processo barato, não é um processo caro, é um processo que economiza tempo na hora de montar conjuntos, economiza material e peso. Por quê? Imagina uma peça que ela tem uma geometria lá que hoje eu pego alguns pedaços de soldo, se eu tivesse que fazer, por exemplo, uma fundição de uma peça muito maior. Então, a soldagem eu posso pegar, por exemplo, um eixo, pegar uma área dele
onde eu preciso de um esforço mecânico maior, de uma resistência mecânica maior, e botar lá naquela região uma peça maior, uma peça mais robusta lá que vai resistir mais. Eu posso soldar materiais diferentes. Posso soldar, por exemplo, um material que em algum lugar tenha que resistir à corrosão, no outro não. Eu não preciso usar aço inoxidável na peça como um todo, eu só uso na parte que está em contato com o ácido. As uniões são muito resistentes, né? São estanques, não tem vazamento. Compara com o rebite, né? Por exemplo. A solda, você consegue uma união perfeita, completa de um metal com o outro, como se fosse uma peça só. Elas são resistentes mecanicamente. Eu consigo usinar esse defeito. Essa solda, a solda é metálica, é um material, um metal. A gente consegue usinar. Essa parte de redução de peso tem sido utilizado na indústria automotiva em algumas peças, alguns eixos, por exemplo, ou mesmo chapa, onde parte do carro, uma parte da peça tem que resistir uma certa tensão, a outra parte tem que resistir uma tensão menor. O que o pessoal faz? Pega uma chapa com outra chapa com espessuras diferentes e solda. A região que vai estar sofrendo uma tensão maior está a chapa com espessura maior. A região que não precisa ter tanto esforço mecânico, resistir a tanto esforço mecânico, ele solda uma chapa menor, com espessura menor, com o único objetivo de reduzir a espessura daquela região e gastar menos material, reduzir o peso, consumir menos combustível. Isso é muito feito na indústria automotiva. Mas a soldagem tem alguns problemas também, né? Quais seriam os problemas, as dificuldades, as desvantagens da soldagem? Se, por um lado, a união é muito resistente, na hora que eu quero desmontar, dancei. É muito difícil desmontar. A soldagem, ela pode gerar, ela sempre gera, mas isso pode ser crítico, tensão e deformação no material. Tensão pode ser pela soldagem, pela forma que se soldou o material, pela disposição das duas peças, mas principalmente pela temperatura, pelo efeito de temperatura. Eu tenho um aquecimento muito rigoroso, muito forte, em uma região muito restrita no material, muito pequena. Então, eu tenho região que vai aquecer rapidamente, vai resfriar também, enquanto as outras partes das peças não sofreram isso. Isso gera tensões no material. Esse aquecimento pode fragilizar, principalmente se a gente está falando em aço, pode fragilizar o material que a gente está soldando. Então, tem que tomar muitos cuidados para... Não é que eu vou evitar, talvez eu não evite essa fragilização, mas eu tenho que corrigir depois. Então, em algumas situações, por exemplo, a gente faz uma solda e depois faz um tratamento térmico para o tratamento térmico corrigir esse problema da solda. Ou faço uma solda que o próprio aquecimento da solda consiga usar esse aquecimento para fazer o tratamento térmico. E o que é importante... Oi, pode falar. Uma pergunta nessa parte da desmontagem. Quando a gente aplica o processo de grafitar, né, altera também muito para fazer a grafitação depois do item estar soldado? Ou é mais a alteração pela soldagem em si? Pela soldagem. É mais pela soldagem mesmo. E, principalmente se a gente está usando aço com teor de carbono mais alto, né, aí ele vai mudar a propriedade, vai mudar a estrutura dele na soldagem. E mudou a estrutura, vai mudar a propriedade, né? Sempre que a gente muda a estrutura de um material, a propriedade mudou de alguma forma. E outra grande desvantagem é a necessidade de mão de obra especializada. Mas por que isso é uma desvantagem? A soldagem, a gente tem uma dificuldade que é o seguinte: é um processo, a indústria automotiva chama soldagem, tem uma
classificação que é um processo especial. O que é um processo especial? Pego uma peça, estou soldando uma peça na outra, fiz a soldagem. Como que eu sei se a solda está bem feita? Como que eu sei se aquela solda está atendendo os requisitos, né? Qual o requisito de uma solda? Ele tem que manter as características do material. Eu não posso perder resistência mecânica, tem que resistir a tensões iguais do material antes da solda. Como que eu vou saber se aquela solda resistiu a isso? Só fazendo o teste para ver se ela fratura. Daí é um teste destrutivo. Então, um dos problemas da solda é esse, é um processo que a gente faz no material e, para fazer o teste para ver se está bom, é complicado porque eu teria que forçar a destruir a minha soldagem, a minha solda. E aí vem, então, uma série de, que a gente vai ver também um pouco mais tarde, uma série de requisitos para essa mão de obra, né? Tem que ser uma mão de obra que consiga repetir o processo várias vezes. É diferente eu caracterizar um processo de fabricação. Pego um equipamento, uma máquina, vejo o processo que ela está fabricando, valido aquele processo, que aquele processo está resultando em peças adequadas, quanto um processo de solda, que é o homem que está lá fazendo a solda, né? O material pode estar adequado, o processo pode ser adequado, mas cada solda tem o soldador lá fazendo o processo que ele pode errar, né? A soldagem é muito manual. E se ele errar e fazer um defeito no material? Então, tem essa preocupação com relação à soldagem de como que eu garanto que aquela soldagem está bem adequada. E tem muitos equipamentos, né, que são, né, bem perigosos. Pensa numa refinaria. Olha aqui a solda aqui, ó. Cadê? Aqui a soldagem. Aqui é uma chapa, ó. Uma chapa está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a solda aqui, ó. Tem uma solda aqui em cima. E aí eu coloco numa refinaria com produto inflamável, muitas vezes com pressão também, e eu tenho que garantir que essa solda não vai gerar um acidente aí muito grande, envolvendo vidas e tudo. Então, o processo de solda tem que ter essa garantia que ele esteja adequada. Tem muito equipamento aí, ó. Aqui a solda, ó. Aqui tem uma calota, né? Aqui, ó, todo soldado. Solda aqui uma chapa, ó. Soldou aqui a calandrada, fez essa curva aqui, não tem. Acho que tem solda aqui em cima também. Aqui é uma chapa, aqui outra chapa. Olha uma preocupação aqui, né? Essa soldagem não é contínua, né? Então, essa chapa eles soldaram nessa posição, a outra chapa eles soldam em outra posição. Essa chapa eles soldam em outra posição. Para evitar também essa continuidade da solda, para evitar também isso melhora aí, ou reduz a chance de ter um defeito. Essa aqui é assim também, você olhar aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui tem uma chapa, essa chapa aqui que tem o G e essa chapa aqui do lado foi soldada exatamente em cima do 2. Com relação à chapa de cima, ó, está na outra posição. Essa soldagem aqui é bem no meio dessa chapa. Essa soldagem aqui é bem no meio da outra chapa. Essa aqui também, ó. Então, tem alguns critérios aí para evitar essa continuidade da solda. E, muitas vezes, eu trabalho com vasos de pressão, com indústria, né, de gases, combustíveis. Aqui um processo de soldagem, aqui estão soldando partes da peça aqui. Um navio, é um monte de chapa soldada, também é. Como garantir, né, que isso tudo não tenha nenhum defeito? A indústria automotiva também usa muito soldagem, aí menos manual, né? A indústria automotiva automatizou muito o processo de soldagem. Então, aqueles filmes que a gente vê, né, aqueles robozinhos andando, batendo, isso é um tipo solda a ponto, né, solda por resistência que é feita, eles fazem milhares de soldas. Tem
ordem de grandeza de milhares desse tipo de solda no carro. E a indústria automotiva, ela se preocupa especialmente com a solda também, por ser aquele efeito do chamado processo especial, um processo que você faz o produto, não é só medir para ver se está bom, né? Eu tenho uma solda que pode dar um defeito depois, eu tenho que fazer garantir o processo de fabricação. Isso aqui eu vou falar na outra aula. Sim, vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho aqui da nossa disciplina agora. Qual a ideia, qual o programa da nossa disciplina, gente? Acho que até está aqui o programa, não pus. Qual o programa da soldagem a gente vai fazer esse semestre? Então, estamos começando. Desculpa, eu entrei aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes? Tranquilo, por enquanto. Então tá, vou aproveitar esse finalzinho. A aula acaba 8h50, né? Eu quero falar para vocês aí do programa, a gente combinar também o processo de avaliação e falar como que é essa relação do laboratório com a teoria. Então, a gente tem uma primeira aula de, né, essa apresentação. Daí a gente começa a aula seguinte, aqui tem as datas já. A aula que vem, a gente vai falar sobre o processo de arco elétrico, vamos trabalhar com a transferência, estudar um pouquinho a parte metalúrgica. Eu venho com o eletrodo, como que o metal sai do eletrodo, chega na peça e a gente vai fazer a soldagem. Como que é essa transferência de um metal de um eletrodo para a solda. Daí a gente começa a falar dos principais tipos de soldagem, os principais processos de soldagem. O mais utilizado de todos, aqui é a primeira aula, solda por eletrodo revestido. Aqueles eletrodos, você vê o pessoal mais comum aí de solda. Depois vamos falar solda TIG, solda MIG, MAG. Depois temos um feriado, em abril, solda por arco submerso. Opa! Olá, gente. 16 de abril, uma avaliação. Depois vamos falar solda por óxido acetileno. O pessoal às vezes fala solda a gás. Uma data é reservada para fazer a devolutiva da prova, da avaliação. E fica uma reserva aí de data para a gente. Solda por resistência, brasagem. Depois, 2 tipos de solda. Solda por fricção, solda por explosão. Isso a gente estamos vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tipos de soldas. A gente não vai ver todos os tipos de solda, não dá tempo. Temos 2 aulas que são importantes sobre a qualidade, defeitos nos processos de solda. Depois, mais uma avaliação. Uma aula final aí sobre tensão em juntas, como a gente calcula as tensões em juntas soldadas. E uma aula final aí de fechamento e tudo mais. Esse é está previsto aí nas aulas de teoria. A aula de laboratório eu vou falar depois na segunda parte. A avaliação, gente. Como que é a avaliação dessa disciplina? Deixa eu voltar aqui para aparecer para vocês aqui. Como que é a avaliação da disciplina? Vale 100 pontos, né, como todas as disciplinas que são Judas. O laboratório e a teoria compõem uma nota única, né? Então, os professores de laboratório, eu, o Anderson e o Bruno, a gente vai dar uma nota no laboratório, a gente vai comentar depois no laboratório como vai ser. A gente dá uma nota no laboratório e tem a nota da teoria. Tá? O laboratório vale 40 pontos. Que nem metrologia, né? Quem fez metrologia comigo. A parte do laboratório vale 40 pontos. A parte de teoria vale 60 pontos. Então, eu previ aqui no nosso calendário 2 datas de prova. Vamos
mostrar de novo aqui as datas que eu passei, já tirei rapidinho. O que eu pensei, gente? A gente podia fazer algum trabalho, mas alguma coisa que não fosse prova, mas com mais de 90 alunos em sala. Eu costumo fazer seminários, mas mais de 90 alunos em sala não fica complicado, né? Dividir em grupos, a gente acaba não tendo tempo para fazer essas atividades e dar o conteúdo. Então, eu vou, em função da quantidade de aluno, fazer realmente 2 avaliações. A gente tem uma avaliação primeira, dia 16 de abril, seria a nossa D1, né? Vale 20 pontos. E a avaliação de 11 de junho vale 40 pontos. Então, a gente tem 20 pontos. Eu falei, quantos pontos? 20 pontos na primeira avaliação, 40 pontos na segunda avaliação, 60 mais 40 pontos no laboratório. Tá? Esses 40 pontos na segunda avaliação, talvez eu dê alguma coisinha ao longo do semestre aí, para não ficar muito pesado 40 pontos, eu dou algumas atividades que conto um pouquinho aí para a prova não valer 40. Daí vocês fazem alguma atividade ao longo do semestre, eu diminuo esse peso da última prova. Então, datas 16 de abril e 11 de junho. Aí, ó, véspera do Dia dos Namorados. Perguntas, gente? Professor, boa noite. Meu nome é Tony. Diga, Essa Tony. turma aqui, ela está dividida. Tem um pessoal que é de uma turma e tem um pessoal que é de outra, né? Sim, me falaram no Todo mundo, começo. todo mundo da mecânica. Eu sou representante de uma parte da turma, e aí o que acontece? Eu acabei de falar com o coordenador aqui, ele falou que a minha turma teria aula com ele agora das 9 às 11, que a gente foi redesignado para o senhor. Aí ele pediu para ver com o senhor se a gente já pode continuar já nas próximas 2 com o senhor ou se a gente só começaria na semana que vem. Você sabe mais que eu, cara. Vamos lá. A turma... Por que você falou com o Anderson? O Bruno te ama. O Bruno fugiu, cara. O Bruno... Francamente, o Bruno está muito esperto. Então, tinha uma coisa que está esquisita. É que agora está remoto, não ia ter problema, tá? Mas tinha uma coisa que estava esquisito nesse calendário, que era o seguinte. Tem uma turma que vai estar com o Anderson na segunda-feira. E o meu horário de laboratório, a minha turma de laboratório e a turma do Bruno estavam no mesmo horário. Então, se fosse presencial, como ia fazer, né? De não estar todo mundo no mesmo laboratório ao mesmo tempo. Então, pelo jeito, isso eles acabaram mudando e o Bruno pulou fora. Mas sim, podem. Não, eu só aproveitei o espaço aqui, porque como já tem um pessoal que já está aqui, eu vou mandar mensagem no grupo, mas o pessoal que já está aqui já continua no link, já não precisa sair. Obrigado, Olha professor. lá, professor Bruno. Tan, tan, tan. Professor, Ok. é o que eu queria perguntar também. Para o pessoal que tem aula com o senhor na próxima aula, mantém esse mesmo link ou vai para Não, vai outro ser. link? Então, eu tô só pensando agora como que o grupo aí do Tony e o resto vão fazer. Vocês vão conseguir. A gente está acessando pelo Live, né? Sim. Mas agora, vocês que vão continuar comigo, tem um outro link. Tem um outro horário, é um outro link. O pessoal que estava com o Bruno vai conseguir acessar comigo? Se alguém Então, eu do não próximo sei. horário pegar o link, pegar esse link e compartilhar no grupo, e compartilhar para o pessoal que ia ter aula com o Bruno, pode ser. Ô, professor, então, ó, eu mandei meu número aqui no chat, se o senhor puder mandar no meu WhatsApp, eu repasso para o grupo. Então, vocês vão me ajudar. Como que eu acho esse link aqui? Que eu nunca usei esse Zoom.
na Vamos ver hora que aqui. você clicar nele, ele vai abrir uma aba no navegador. É só copiar o endereço do que vai estar na aba do navegador. Ó, são dois links. Tem um link que a gente está aqui 26, 19 horas e tem um link das 21 horas. Ah, tá. Não é tão difícil assim, né, gente? Então, vamos voltar aqui. Não é aqui, cadê eu? A gente achava tão fácil o Google. Esse aqui é fácil, né? Que muda a cor do ônibus. Ó, link tá aí. O professor, uma pergunta. A teoria sempre vai ser com você e Teoria é a só prática comigo. vai ser dividida. Teoria é só comigo, isso. E a prática tem uma turma que está na segunda-feira. Então, quem estava na turma do Bruno, entra nesse link aí, ó. Eu vou anotar o telefone do Tony, que se tiver algum problema, eu mando alguma coisa. No meu caso, a prática seria no próximo horário. Tem prática também na segunda-feira? Renan, Isso. você estava na turma do Bruno? Eu estou na turma do Bruno. Então, tem uma turma com o Anderson na segunda-feira. A turma do Bruno, pelo que o Tony e o Bruno me falaram agora, está perguntando se tudo bem, vai ser agora no segundo horário. Então eu sou da turma que seria agora no segundo horário. Então, você segue esse link aqui. Beleza. Eu vou falar depois com eles para vocês entrarem na classe oficialmente. Bruno, eu te amo. Tudo bem, já estamos combinando. Ok, gente. Só acabar de falar com o Bruno aqui. Pronto. É bom que já é logo uma overdose de aula de soldagem. Ou o cara aprende solda ou aprende. Aprende. Tem algumas dúvidas que eu tenho, professor, mas eu acho que vai ficar mais pertinente no decorrer das aulas, porque algumas coisas de solda de estanque, para fazer isolamento de fluidos, quando você vai fazer soldagem de materiais diferentes, mas eu acho que fica mais pertinente mais adiante, né? A gente vai vendo ao longo aí, a gente vai entrando nessa parte. Você me fala, a gente aborda esses assuntos também. O Giovanni está perguntando se eu vou manter no Zoom. Então, a solicitação da coordenação é que a gente fique pelo menos até o final de abril no Zoom. E antes de alguém querer passar para o Google. Então, tem esse pedido para ficar no Zoom. Então, por enquanto, vou manter no Zoom. Esse material eu vou passar para vocês no Classroom. Aí o material eu passo no Google Classroom, tá? Eu não sei se já todo mundo está no Classroom. Vou até aproveitar para ver. O Classroom, a gente está na sua aula de sexta, as duas primeiras. Aí Eu coloco. o professor Bruno falou que vai pedir o pessoal fazer a correção lá para o que estava o horário que estava dele e passar para você, que aí ficaria tudo com o senhor. Eu coloco o material de hoje, eu coloco no Classroom de teoria, sem problemas. Eu tenho que ver aqui o seguinte, o que